Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau. E hoje a gente vai aprender como é que construímos KPIs dentro do Tableau. Porque sempre que você constrói um dashboard, né, você coloca um número lá. Mas é sempre legal a gente ter um indicador se esse número é positivo, se ele é negativo. A gente pode usar cor ou a gente pode usar a forma para representar esse número. Ou ainda mais, a gente pode usar os dois juntos, que é o que nós vamos aprender hoje nesse vídeo, tá bom? Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, então aqui ó, nós já estamos com a minha tela do Tableau, tá? Nós vamos clicar aqui na base de exemplo do próprio Tableau, que é a Superstore. Eu já tenho ela no meu histórico aqui, eu vou clicar nela. Você clicar aí na sua casa também, ele vai abrir, tá? Se o seu Tableau estiver em português, as informações aqui vão estar em português. Como o meu está em inglês, as informações estão em inglês, o que não muda nada ao nosso desenvolvimento, tá bom, pessoal? Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma planilha. Como é que a gente cria uma planilha? Clicando aqui embaixo nessa opção de New Worksheet, tá bom? Se você não sabe como fazer isso, tem vídeo aqui no canal com a Dani ensinando o Tableau do zero. Recomendo que você assista esses vídeos primeiro e depois venha para esse. A gente vai deixar o link aqui em cima, vamos deixar esse link aqui em cima, que aí você depois clica nele e consegue acessar esses vídeos, tá? Tem uma playlist de Tableau aqui no canal cheia de conteúdo muito bom para vocês. Então, aqui nessa planilha nova, a gente vai clicar no título com o botão direito, vamos colocar um hide title aqui, ou ocultar título, se você tiver com ele em português, beleza. Fizemos isso, pessoal, então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar os números que a gente tem. Para eu entender os números, eu quero olhar isso no modo analítico, né? Então eu quero olhar essa tabela no modo analítico. Eu vou lá no Data Source aqui embaixo, na fonte, canto inferior esquerdo. A planilha que a gente criou já está aqui, o nome dela é Sheet 2022. Vamos renomear isso primeiro? Vamos chamar isso aqui de KPI, planilha de KPI, que eu escrevi KL e tal. KPI vai ser o nome da planilha. Colocamos aqui o nome da planilha KPI. Agora a gente vai lá no Data Source, tá? Vamos clicar aqui na fonte, que é a primeira opção que sempre aparece no Tableau, beleza? Eu tenho aqui algumas fontes, né? Então eu tenho essa fonte de Sales, onde ela me traz uma data e ela me traz um valor target, tá vendo? Então, se eu analisar os valores aqui, pessoal, ó, nesta tabela, a gente vê que eu tenho meses diferentes, né? Então eu tenho datas diferentes e eu tenho valores diferentes por categoria, tá vendo? Por data e por categoria. Ah, e por segmento também. Então a gente tem categoria, data do pedido, segmento e o valor de venda. Então vamos voltar lá na nossa tabela do KPI e vamos analisar esses números aqui num gráfico. Então eu vou pegar aqui, ó, order date, vou jogar na coluna. Ótimo, então eu tenho ano. E aí eu posso ampliar aqui, tá, pessoal? Então, clicando no maisinho aqui na frente, ó, ele abre por ano, quarter, mês e dia, né? Então, é ano, bimestre, mês e dia. Então, eu vou vir aqui e vou tirar as opções que eu não quero. Então, por exemplo, eu não vou trabalhar com ano, eu não vou trabalhar com bimestres, eu vou trabalhar somente com o mês. Então, eu tenho ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, tá aqui na tabela. Vamos colocar então o valor de venda, ó, Sales Target. Eu vou pegar aqui e vou soltar aqui no Text. Ó, arrastei e soltei aqui na opção de Text do Tableau. Agora eu tenho o valor de venda para cada mês, tá vendo? Beleza. Tem uma questão aqui, né? A gente vai colocar um KPI, certo? Esse KPI eu quero fazer o seguinte, quando o valor for negativo, se o valor for negativo, ele vai ficar vermelho, se o valor for zero, ele vai ficar numa cor neutra, cinza ou amarelo, enfim, a gente vai decidir, e se o valor for positivo, ele vai ficar verde. Então eu vou criar essa visão para negativo e positivo. Quando eu olho esses números aqui, pessoal, a gente consegue ver que nenhum deles, deixa eu ver se eu consigo dar eu vou aumentar aqui depois o tamanho, que aí vocês vão enxergar melhor, tá? Se eu fizer isso aqui, ele... Não, aí eu fiz besteira, não deu certo. A gente vai editar e vocês vão conseguir ver melhor esses números, tá? Mas aqui, ó, eu vou passando o mouse, ó, para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Então, ó, eu reparo que só tenho valor positivo na minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar com essa lógica que eu falei para vocês, de negativo e positivo, eu vou transformar. Então eu vou criar uma condição if aqui, pessoal, só para eu simular e eu criar valores negativos. Então vamos criar uma coluna calculada, uma medida
não coluna calculada, uma medida dentro do nosso Tableau. Então eu clico na setinha para baixo e venho aqui nessa primeira opção que é Create Calculate Field, né? Que aí eu vou criar um campo calculado, que nada mais é do que uma medida. Vou vir aqui no cálculo, tem vídeos aqui no canal ensinando medidas, tá pessoal? Essa medida aqui vai ser vendas, eu vou chamar de vendas ajustada, tá bom? Aí eu vou fazer uma condição simples, eu vou fazer um if. Aí eu vou falar assim, ó, se a soma do sales target, que é o valor que eu estou usando, que é esse cara aqui, ó, sales target, se essa soma for maior que, deixa eu pegar um valor, maior que 100 mil, ó, vou colocar 100 mil, beleza? 100,000. Então, vou colocar aqui um then. Você, Tableau, vai colocar para mim a soma das vendas mesmo, o próprio valor de soma de vendas. Do contrário, pessoal, a gente vai falar para ele pegar o sum, ó que louco, porque a gente vai negativar esse sum. Do contrário, ele vai pegar o sum e vai multiplicar por menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí tudo que for abaixo de 100 mil, o Tableau vai transformar em negativo. Porque eu quero ter valores negativos e valores positivos. Eu estou fazendo isso só para simular com vocês, tá bom? Terminei o meu if, coloco o end e está feito. Agora eu vou aplicar essa medida. Ó, ela está criada aqui, vendas ajustada. Vou dar um OK. E eu vou trocar o valor. Em vez do sum do target, eu vou colocar o meu campo de vendas. Bom, pessoal, então aqui a gente já tem os números, então esses dois ficaram negativos, os demais ficaram positivos. Agora a gente vai formatar esse cara aqui, por quê? Porque nós vamos colocar uma setinha de identificação. Então, quando o número for positivo, eu quero uma seta para cima, quando o número for negativo, eu quero uma seta para baixo, quando o número for neutro, deixa para mim só uma bolinha, por exemplo, tá? Quando for neutro, quero dizer zero, né? Quando for ele mesmo. Se for igual a zero, fica uma bolinha. Se for positivo, fica uma seta para cima. Se for negativo, fica uma seta para baixo. Então, a gente está construindo o nosso KPI usando forma, beleza? Então, como é que nós vamos fazer isso? Agora, a gente vem aqui na parte do campo do texto aqui, que a gente inseriu, esse agregue. Por que ficou agregue? Porque a gente já, na medida, colocou um sum. Então, ele ficou como uma agregação. Se fosse o campo direto, ele ficaria como soma. Clico na setinha para baixo, venho aqui na terceira opção, que é a opção de format, de formatar. Quando eu clico em formatar, ele abre para mim aqui do lado esquerdo um layout de formatação desse campo. Aí eu vou ter uma opção chamada numbers, números. Eu clico nessa opção, a abinha aqui é painel, tá pessoal? O pane, se você tiver com ele em inglês. Venho nessa opção dos números, clico para baixo e vou na parte de custom. Vou escolher a parte de custom. Por quê? No custom eu posso determinar qual vai ser o formato do meu campo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai colocar 0.00. Isso aqui define o formato de todos os seus campos. Então, se você deixar só 0.00, ele vai colocar todos os seus campos com duas casas decimais depois da vírgula. Então, a gente fez essa formatação aqui num primeiro momento. Aí a gente vai vir e vai colocar um ponto e vírgula depois dessa formatação, tudo bem? Então a gente coloca um ponto e vírgula e aí o que o Tableau vai fazer? O Tableau vai... Opa, saiu, deixa eu voltar. O que o Tableau vai fazer? Ele vai considerar agora uma segunda formatação que ela se refere a números negativos. Então a gente vai colocar agora 0.00. Reparem que quando eu botei o ponto e vírgula e comecei uma nova formatação, olha o campo que ele está mexendo. Os valores negativos aqui, ó. Então, se eu tirar, fica tudo como está. Se eu coloco alguma coisa, eu estou formatando agora os campos negativos, os valores negativos. Então, esse 0.00 primeiro é positivo. Se eu botar um ponto e vírgula e continuar a nossa formatação, ele vai formatar os negativos. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0.00 para os negativos também. E aí, depois eu vou botar um novo ponto e vírgula e vou colocar só 0. Esse terceiro ponto e vírgula, ele se refere aos campos que sejam neutros, os campos iguais a 0, tá bom? Então, o primeiro é o positivo, segundo campos negativos e o terceiro os campos zerados, tá bom? Igual a nada, tá bom? Beleza? Então, fizemos essas três formatações, temos um problema aqui, né? Se vocês separarem, ó, os números negativos agora sumiu
o indicador. Se eu colocasse qualquer coisa aqui na frente, ó, eu vou colocar, por exemplo, um sinal de negativo. Aí o sinal de negativo aparece nos números, tá bom? Então, vou passar o mouse aqui para vocês verem melhor. Na dica de ferramenta, então agora aparece. Se eu vier aqui na frente do número e colocar um símbolo, coloquei um cifrão na frente do negativo. Olha só, na frente do meu negativo agora, eu tenho um cifrão, beleza? Então, eu consigo colocar caracteres acompanhados do número, tanto dos positivos quanto dos negativos. Agora a gente vai fazer uma mágica. Então, vamos lá agora usar o nosso querido Word. Então, a gente vai abrir um Word e a gente vai inserir estes componentes aqui, ó. Então, para vocês verem melhor, eu vou dar um zoom. Quando o número for positivo, eu quero um triângulo para cima. Quando o número for negativo, eu quero um triângulo para baixo. Quando o número for igual a zero, neutro, eu quero uma bolinha. Isso daqui, pessoal, para a gente colocar lá no Tableau, é um símbolo, tá bom? O que é um símbolo? Um símbolo é uma representação gráfica que o Word faz, mas que que Campos Textos fazem, mas que por trás desse símbolo eu tenho um código. Então, para você saber o código, ó, eu vou clicar aqui no meu primeiro símbolo, eu vou vir aqui na aba de inserir do Word, lá em cima, e vou aqui na última opção dele, está escrito Symbols, símbolos, inserir símbolos. Se eu clicar, eu vou depois no mais símbolos, olha só, e eu tenho o código deste caractere aqui, tá bom? Então, o Word está dizendo para mim que este símbolo, o código dele aqui embaixo, ó, é 25B2. Eu vou copiar, vou dar um cancelar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Se eu colar aquele código 25B2, que é o que eu vou pedir para você fazer aí na sua casa, tá assistindo esse vídeo, eu copio, eu clico, coloco esse código no Word, aí eu venho aqui, seleciono o código e dou um Alt X. Quando eu faço isso, o Word pega aquele número e transforma aquele número num símbolo. O Alt X faz isso, ele transforma aquilo num código de símbolo. Eu vou copiar esse símbolo, vou lá no Tableau, agora a gente vai lá no Tableau, opa, abri o Tableau errado. A gente vai lá no nosso Tableau, na parte de Numbers, e vai colocar, ó, essa setinha que eu coloquei é para cima. Eu vou colar ela aqui, ó, na frente do 0.00 de números positivos. Quando eu faço isso, ele vai colocar essa seta na frente dos números que são positivos. Tá vendo aqui? Ó que legal. Agora a gente vai colocar a seta do negativo, né? Então, vou voltar no meu Word. Vou pegar o código do meu símbolo para mostrar para vocês. Então, vou aqui na aba de Insert, Symbol, More Symbol. O código dela é 25BC. Ó, colo no meu Word, seleciono Alt no teclado e X. Ele cria, tá? Pessoal, obrigatoriamente você precisa criar o símbolo num outro lugar e copiar para o Tableau. Não dá para fazer isso direto no Tableau, tá? Então você pode copiar ou copiar uma figura geométrica, qualquer coisa que só que seja código de texto, que tenha um texto por trás e colar lá no Tableau. Agora eu vou lá no Tableau novamente. Para os campos negativos, eu vou colocar esta setinha. E quando for zero, vou colocar a bolinha. Então vamos lá, vamos ver o código da bolinha. Insert, símbolos, more símbolos. O código é 25CF. Colo 25CF, Alt X e copio a bolinha, tá bom? E agora eu vou lá no meu Tableau e vou colocar a bolinha na frente do terceiro campo depois do ponto e vírgula. Agora eu tenho uma seta que fica para baixo quando o número é negativo, para cima quando o número é positivo, beleza? Então já criamos a segunda parte e fica a bolinha quando o número é zero. Já criamos a terceira parte do nosso elemento, tá bom? Do nosso KPI, que é deixar a informação seta para baixo ou seta para cima, beleza? Eu vou vir aqui só na fonte, vou aproveitar e vou aumentar o tamanho dela para a gente enxergar melhor, ó. Vou colocar o tamanho dela 20, eu exagerei um pouco. Deixa eu colocar aqui 14, que aí acho que fica bom para vocês enxergarem de vocês. Deixa eu clicar aqui para ver se para vocês está aparecendo legal, ó. Coloquei tamanho 14 na parte da fonte aqui em cima. E agora vocês estão enxergando, ó, número negativo fica para baixo e número positivo fica para cima, beleza? Na frente do próprio número. Então já criamos o KPI. Agora a gente vai fazer mais uma coisa.
visualmente a pessoa já entende que negativo é seta para baixo, positivo é seta para cima. Só que agora eu vou criar cor. Por que eu vou criar cor? Porque a cor vai dar mais clareza ainda a este KPI, né? Do jeito que está aqui, não está dando tanta clareza. Então eu vou colocar uma cor dentro desse número aqui, dessa setinha, tá bom? Então como nós vamos fazer? Ó? Antes de mais nada, a gente fecha o layout e agora a gente vai criar um novo campo calculado, beleza? Que eu vou ensinar agora para vocês, é uma nova medida que a gente vai criar. Então, create calculate field, vamos criar uma nova medida, um campo calculado. E esse campo calculado vai ser a cor do nosso venda ajustada, do nosso vendas ajustada, tá bom? Então, para eu saber que é a cor. Como que a gente vai usar o Tableau aqui, a medida para fazer cor, pessoal? A gente vai usar uma função chamada sign, S-I-G-N, tudo bem? O que o sign faz? O sign, ele vai pegar os números que você colocar dentro da medida e ele vai classificar entre -1, 0 e 1. Quando o número for negativo, ele transforma em -1. Quando o número for neutro, for igual a 0, ele transforma em 0. Quando o número for positivo, ele transforma em 1. Então, ele pega uma sequência de números e classifica negativo -1, 0, 0, positivo 1, positivo, tá bom? É isso que o sign faz. Então, basta eu vir aqui, falar que eu quero fazer um sign e colocar qual campo. Eu quero um sign do vendas ajustada. Então, é um sign do vendas ajustada, vou dar um OK. Ele criou essa medida, tá bom? Se eu jogar essa medida aqui, ó, só para vocês verem, eu vou jogar ela como texto. Eu joguei ela como texto, ele colocou embaixo, na linha de baixo, tá vendo, ó? Os valores negativos ficaram -1 e os positivos ficaram 1, tá vendo? Só que não é assim que eu quero representar. Eu quero usar isso aqui como cor. Então eu vou pegar esse campo e ao invés de colocar ele em cima do texto aqui, nós vamos jogar ele em cima desse color. Então joga em cima do color. E aí você vai ver que o próprio Tableau criou uma sequência de cores, ó, que vai do vermelho ao azul, tá vendo? Então ele criou essa sequência de cores. A gente pode vir aqui, ó, na setinha para baixo e formatar essas cores. Opa, não, aqui eu vou formatar o campo, desculpa, falei besteira. A gente clica aqui nessa setinha para baixo aqui em cima, ó. Nesse campo de cor que ele criou aqui, ó, do lado direito, que ele deixou a range de cores, a gente clica nessa setinha e vai na parte de editar cores, que é essa primeira, Edit Color, tá bom? Aí na Edit Color, pessoal, é só a gente estabelecer quais são as cores. Então, o que for negativo, eu quero deixar bem vermelho. Vou deixar um vermelho mais forte aqui, ó. Deixar um vermelho mais pro vinho, tá bom? E o que for positivo, eu quero deixar um azul um pouco mais claro. Por que eu não vou deixar verde? Porque se quem estiver vendo o nosso painel for daltônico, o vermelho pode virar verde para ele e aí a gente complicou toda a vista, né? Então a pessoa não identifica. Então eu não vou trabalhar com o verde, eu vou trabalhar com o azul. Então eu vou colocar vermelho e azul e vou dar um OK. Pronto, agora quando o número é negativo ele fica vermelho, quando o número é positivo ele fica azul. E aí, por exemplo, se eu quisesse mostrar de uma outra forma, eu posso pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Eu jogo o mês, eu tiro da coluna, jogo aqui nos filtros, tá bom? Dou um next, beleza? Coloco todos, vou dar um OK. Aí agora eu tenho só um número aqui, ó. Um único número dentro do meu painel. Eu vou vir nesse Other Date aqui que eu coloquei em filtros e vou colocar Show Filter. Pronto, agora ele me mostra a range de datas. Aí, pessoal, quando eu coloco essa range, ó, 3/1 de 19 a 21/2 de 19, o número é negativo, mas ficou azul. O que está acontecendo, né? Não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque esse número de -1 a 1, o Tableau está considerando como um número contínuo. Ele está fazendo uma sequência, ele não está botando categórico. Ele não está entendendo que é só -1 ou só 1. E isso acontece por quê? Porque quando a gente vem aqui no campo, ó, clica no cor venda, aonde a gente criou aqui na parte de cor, na setinha para baixo. Se a gente olhar aqui, ó, ele está como contínuo, tá vendo? Então a gente vai colocar o formato dele como discreto.
que é discreto? Discreto é que a cor vai ser um número ou outro número. Ele não dá uma continuidade. Se vocês separarem, até perdeu o formato, ficou no laranja, porque para ele agora a variável é só -1, ele não sabe que cor aplicar. Aí a gente vem aqui, clica na cor aqui, vai no editar ela, vamos no editar a cor, vamos nesse cara aqui, vamos mudar. Tá vendo? Eu já nem consigo ver mais naquela opção de paleta de cores como a gente tinha colocado. Então eu vou falar para ele, ó. Se for -1 vai ficar azul. Azul não, -1 é negativo, vai ficar o vermelho. Esse aqui, ó, a terceira opção. Vou dar um OK. Aí agora a gente faz o seguinte, vamos mudar a range. Pronto, ó, eu tenho um número positivo, que coincidentemente ele já tá azul, tá vendo? Então se eu clicar aqui no editar cores, ó, o positivo eu vou deixar roxo. Pronto, eu vou colocar esse purple aqui, ó. É a segunda linha, a segunda opção, o purple. Beleza? Primeiro eu clico no campo aqui do lado esquerdo e depois eu clico na cor. Aí ele muda. Primeiro no campo, depois na cor e dou um OK. Agora o positivo fica purple, que é roxo, né? E o negativo, deixa eu voltar lá para ficar negativo, ele fica vermelho, tá vendo? Então agora funciona. Como eu deixei como discreto o meu campo, o Tableau faz isso. Ele consegue entender que quando for -1 é uma cor, quando for 1 é outra. Importante, pessoal, toma cuidado quando você criar esse cara de checar essa questão do discreto e contínuo. E outra, quando você colocar como discreto, você vai ter que navegar nos seus números para ir mudando a cor das opções, tá? Porque quando você coloca discreto, ele já estabelece a cor para essa condição, que é um número positivo. Aí eu tenho que vir aqui criar um número negativo para poder ver que cor eu coloco. Acontece às vezes de você formatar só para 1, e aí quando vem um número, por exemplo, você formatou só para o negativo, aí quando vem o positivo, ele fica numa cor padrão do Tableau. Ou vem um número neutro, por exemplo, que aqui eu não tenho nenhuma condição que é igual a 0, certo? Então eu não consegui estabelecer a cor para 0. Ele vai colocar uma cor default se na minha base vier o 0. Sempre procura achar o número, a condição que é igual a 0 para você mudar a cor, a condição que é o positivo 1 e a condição que é o negativo para você botar outra cor, tudo bem? São 3 condições. Como é que a gente fez isso? Usando o sign e colocando a medida de sign dentro do cores, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a forma da gente construir o KPI no Tableau. É um processo um pouquinho complicado, exige umas etapas, mas treina aí na sua casa. Vai fazendo, assiste esse vídeo, pausa, vê como eu fiz, replica. É um processo de treino, né? Quando você fizer uma vez e repetir, você vai ver que isso entra por osmose e aí você consegue fazer mais vezes, tá bom? Então hoje a gente aprendeu, né? Como é que eu coloco uma setinha para cima ou para baixo, como é que eu crio uma cor para destacar isso para a pessoa que bate o olho conseguir entender se aquilo é bom ou ruim, tá bom? É sobre isso que Business Intelligence trata, é por isso que eu ensinei para vocês, beleza? Achou interessante? Deixa aqui no comentário o que você mais gostou, como você entende que pode ser aplicado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário também, que vai ser o maior prazer em respondê-los, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!